Que você sabe sobre a história de Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa? Como a história de Isaac toca em sua vida, toca em seu coração? Então são essas e outras perguntas que nós vamos responder para você nesse nosso comentário de hoje, da nossa lição de número 8, que será ministrada em todas as nossas igrejas no dia 24 de maio do ano de 2026. E você não pode perder. E o tema da nossa lição é Isaac, herdeiro da promessa. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração através da ministração dessa lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical dos Adultos. E aqui nós temos, como sempre, 3 tópicos principais, que são eles: a fome na terra, a inveja contra Isaac e o terceiro e último, Deus aparece a Isaac. Olha, não saia daí, vem comigo, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então vamos juntos? Vamos para o comentário na introdução. O nosso comentarista já nos apresenta aquilo que será o objeto do nosso estudo, que é a vida de Isaac. Aqui nós temos 2 pontos que são fundamentais e que vão nortear tanto o desenvolvimento da introdução, como também todo o restante do nosso comentário nessa revista, que é, no caso, o primeiro, um paralelo, ou um certo paralelo que existe entre as experiências de vida vividas por Abraão com as experiências de vida de Isaac. O segundo ponto é que a presença de Deus na vida de alguém, ou na nossa vida, na vida de um certo indivíduo, não significa ausência de dificuldades, não significa ausência de conflitos. Pelo contrário. Aliás, esse é um dos pontos fortes da nossa introdução, que é justamente a ideia de que, mesmo sendo alvo da promessa divina, mesmo sendo objeto da promessa de Deus, Isaac não passou incólume as provações. Muito pelo contrário. Isaac enfrentou dores, perseguições e experienciou grandes desafios. Nós vamos encontrar nesse fenômeno a ideia de que a fé não isenta o indivíduo do sofrimento. A fé, no caso, ela não nos impede de passar pelo deserto. Pelo contrário. Jesus Cristo um dia disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O apóstolo Paulo, um determinado dia, depois de dizer que ele sabia viver em qualquer situação, seja ela de bonança ou de dificuldades, ele conclui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a fé, ela não vai nos livrar, não vai nos isentar das dificuldades que nós temos que enfrentar, mas ela vai nos apontar a direção, vai nos apontar o caminho para que possamos superar todas as adversidades. E aí tem um outro aspecto que também é importante, apresentado aqui na nossa introdução pelo comentarista, que é os fenômenos que cercam o nascimento de Isaac. Isaac, sendo ele o filho da promessa, ele é alguém que nasce dentro de um plano de Deus. O nascimento de Isaac não foi um acaso. Pelo contrário, Isaac nasceu dentro de um projeto divino. E isso, no caso, a ideia aqui é ressaltar que as promessas que Deus nos faz, que é um outro ponto que nós vamos discutir nessa lição, é que Deus sempre cumpre com as suas promessas. Se foi ele que prometeu, não importa o tempo que passar, pode ser que para nós, dentro da nossa ótica, da nossa visão, esteja levando uma eternidade, mas não. Na verdade, no tempo de Deus, no tempo exato, ele vai cumprir
tudo aquilo que nos prometeu, como foi no caso de Abraão e aí no caso Isaac, que vai nascer dentro desse contexto miraculoso. Uma outra questão aqui que também nos é apresentado é o casamento de Isaac com Rebeca. E aqui, no caso, a gente vai ver, por exemplo, Rebeca, ela tem também um problema de esterilidade, assim como Sara, a mãe de Isaac. Mas nós vamos entender, nós vamos observar o comportamento de Isaac diante das dificuldades, não só em relação à esterilidade de Rebeca, como também na sua relação com os filisteus ali na terra de Gerar. Em relação à esterilidade de Rebeca, o que Isaac fez? Isaac foi orar. Isaac se mostrou um homem de oração. Em relação aos desafios, né, de convivência, de relação interpessoal com os filisteus, Isaac, no caso, se deixou revelar, se deixou mostrar através do seu comportamento a graça de Deus em sua vida, se demonstrando ou se mostrando um homem pacífico e paciente, um homem que sabia esperar em Deus. Então, é dentro dessas perspectivas que nós vamos desenvolver o comentário dessa lição de hoje, né? No caso, a postura de Isaac diante dessas dificuldades, diante das experiências que ele passou, que ele viveu, e como Isaac, no caso, deixou Deus se revelar através do seu comportamento, serão, no caso, ou está dentro dos objetos de estudo dessa nossa lição. E aí a gente já vai aqui para o nosso primeiro tópico, que traz o tema A Fome na Terra. E nesse primeiro tópico nós já temos aqui também o primeiro subponto, que é socorro entre os filisteus. Nesse subponto nós vamos observar que Isaac enfrentou uma situação, problema, muito parecida com o Abraão, seu pai, em relação à fome ali na terra de Canaã. Nós podemos observar, nós podemos compreender que a economia daquela região do Oriente Médio, ela tinha uma dependência muito grande da agricultura e também da criação de gado. E aí a gente vê que, nesse sentido, toda essa estrutura econômica dependia muito da chuva. E quando acontecia algum fenômeno meteorológico ali, no caso, e que causava um longo período de estiagem, a economia daquela região era derrubada e, consequentemente, as famílias, os clãs que viviam ali, entravam numa crise alimentícia muito grande. Então, para o gado não morrer de fome, para o clã não ser consumido, no caso, pela fome, eles tinham que migrar para outras regiões que oferecessem melhores condições de vida. E aí, nesse sentido, o melhor destino, logicamente falando, seria o Egito. Por que o Egito? O Egito tinha o Rio Nilo. Então, o Rio Nilo garantia uma estabilidade econômica muito grande para o Egito. No Egito, plantava-se e colhia o ano todo, né? Plantava, colhia, criava o ano inteiro. Por quê? Por causa das águas do Rio Nilo. Contudo, todavia, quando Isaac planejou descer para o Egito, naquele momento de crise, Deus disse assim para ele: não, você não vai descer para o Egito. Era a migração, no caso, era o destino mais lógico. Mas Deus disse: não, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E qual foi a terra que Deus mostrou para Isaac? Qual foi a terra que Deus guiou Isaac? Deus guiou Isaac para a terra de Gerar, que era uma terra dominada pelos filisteus, que em certa medida, né, era uma terra que tinha também uma certa prosperidade, porque os filisteus tinham uma organização política muito boa naquele período e também tinha uma estrutura econômica muito forte. Contudo, todavia, para Isaac, o lugar mais cômodo seria o Egito. Inclusive, nós vamos
observar um pouco mais à frente, nos outros subpontos, que Isaac teve uma relação de convivência muito difícil com os filisteus. Ele enfrentou muitas lutas, muitas adversidades ali, exatamente por estar na terra dos filisteus. Contudo, todavia, nem sempre aquilo que parece ser o lógico, nem sempre aquilo que aos olhos humanos parece estar correto, de fato estará no centro da vontade de Deus para nossas vidas. Aliás, foi ali, no caso, diante dessas tribulações, diante dessas perseguições que Isaac sofreu ali na terra de Gerar, que Deus apareceu a Isaac, assim como havia aparecido para Abraão, e ratificou aquela promessa que ele tinha feito a Abraão, de fazer de Abraão uma grande nação. Só que agora, no caso, essa promessa não é feita a Abraão. Deus diz assim agora para Isaac: olha, eu vou fazer de ti. Isso aqui é uma demonstração que, de fato, Isaac herdou todo o legado espiritual de Abraão. Porque Deus não disse assim: eu vou fazer de Abraão, teu pai, uma grande nação. Não, Deus disse assim: eu vou fazer de ti uma grande nação. Vai sair de ti essa nação, no caso, que eu estou planejando fazer, vai sair de ti. Significa dizer que assim, olha, então Isaac recebeu, de fato, todo o legado espiritual de Abraão. E aí o que a gente aprende nessa situação? Nós aprendemos que nem sempre aquilo que é apontado para nós como o melhor caminho pela lógica humana, de fato é o caminho. Por quê? Porque para nós a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Não importa onde estejamos, quer no Egito, quer em Gerar, aonde estivermos, tudo que vai valer, tudo que vai contar para nós é estarmos debaixo das asas do Deus onipotente e no centro da sua vontade. Se assim estivermos, aonde pisarmos os nossos pés, vai dar tudo certo, porque as mãos de Deus nos fará prosperar em tudo, para a glória do seu nome. E aí nós já vamos então aqui para o nosso segundo subponto desse primeiro tópico, que traz o tema confirmação das promessas. Esse subponto nos apresenta, ou nos é apresentado pelo nosso comentarista, uma questão que é importantíssima para a vida de todo crente, que é as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós vimos que aqui temos uma confirmação de todas as promessas que Deus tinha feito a Abraão. Quando ele aparece a Isaac, ali na terra de Gerar, ele ratifica todas essas promessas. Deus faria de Isaac uma descendência numerosa, Deus abençoaria Isaac e daria à descendência de Isaac a possessão das terras de Canaã. Então, aqui a gente observa que, mesmo que essas promessas tenham para nós, dentro do nosso tempo cronológico, tenha um certo período de tempo para se cumprir, mas Deus, ele é sempre e sempre será fiel para cumprir as suas promessas. Porém, contudo, todavia, o nosso comentarista nos alerta para dois perigos que estão relacionados a essas questões das promessas. Quais são esses perigos? O primeiro é a gente, às vezes, ter um sentimento, uma fala da nossa própria mente, porque a voz do Espírito Santo é muito sensível. E é necessário ter muita sensibilidade espiritual para ouvir e discernir a voz do Espírito Santo. Compreender o que é a voz do Espírito falando conosco e compreender o que é, no caso, a nossa própria mente, os nossos próprios desejos falando em lugar do Espírito. E aí é um perigo, é um problema, porque nesse caso muitos crentes acabam se dando mal, muitos crentes acabam se frustrando exatamente porque
ouviram a voz da sua própria consciência, ouviram a voz da sua própria mente e acharam que era a voz do Espírito Santo. Movido por alguns desejos, movidos por alguns interesses, acabam criando essa distorção, e uma coisa que Deus não falou, ele não tem compromisso para cumprir. A outra questão, o outro perigo, é em relação à questão dos falsos profetas. Quantos crentes mergulharam em poços profundos de águas rotas, se decepcionaram, se esfriaram na fé, porque ouviram a voz de falsos profetas que falavam em nome de Deus. E aí, como nós já falamos, Deus não tem compromisso com aquilo que ele não diz. Deus não tem compromisso com aquela promessa que ele não fez. E aí as razões para esses falsos profetas são diversas, né? E uma das principais delas, no caso, é o lucro. É a vantagem do lucro financeiro, em espalhar, no caso, essas mentiras, essas falsas profecias. Então aqui nós temos 3 tipos de promessas que são feitas ao homem. Primeiro, a promessa divina, a promessa de Deus para as nossas vidas. E quando Deus promete, nem que chova ao contrário, nem que o rio corra para cima, nem que chova canivete. Se Deus prometeu, a promessa vai se cumprir na íntegra, porque quem prometeu é fiel. Porém, se essa promessa não é de Deus, ela não vai se cumprir. E aí é necessário que o crente tenha, no caso, essa noção, essa compreensão, para não se enveredar por ventos contrários, né? Ventos esquisitos, fogo estranhos em suas vidas, e acabar se frustrando, e muitas vezes com uma frustração que acaba lhes afastando de Deus, né? Então, nesse caso, um outro ponto aqui que a gente vai ressaltar mais uma vez, nós já até falamos nesse primeiro subponto que tratamos, é que quando Deus fala com Isaac e ele ratifica essas promessas, ele fala assim em Abraão. Deus faz menção do nome de Abraão, porque Abraão era seu amigo, Abraão foi o seu grande servo. Abraão é o marco zero para o início dessa grande nação. Mas, contudo, todavia, Deus faz as promessas, mais uma vez, para Isaac, demonstrando, né, que Isaac não ficaria vivendo à sombra das experiências do seu pai. Ele cita Abraão, porque Abraão tinha e tem uma importância muito grande nesse processo, mas Isaac teria as suas próprias experiências. E aí, a minha oração nesse sentido é que Deus nos ajude para que nós não sejamos confundidos pelas nossas consciências e nem sejamos enganados pelos falsos profetas, mas que possamos ser maduros o suficiente e também sensíveis espirituais para ouvirmos a voz de Deus e não confundir com outra voz de forma alguma, de modo que estejamos sempre no centro da vontade de Deus, vivendo, experienciando uma relação pessoal com Ele de bênção e de grandes vitórias. Mas nós vamos agora para o nosso terceiro subponto deste primeiro tópico, que traz o tema: o problema se repete. Como nós já falamos anteriormente, Isaac vai viver diversas experiências, diversos fenômenos sociais, econômicos, históricos, que já haviam sido experienciados pelo seu pai. E nesse subponto aqui, nós vamos ver uma repetição daquela mentira. Quando Abraão chegou no Egito e temeu, no caso, por sua vida, ele disse que Sara era a sua irmã. Omitiu o fato de Sara ser a sua esposa. A mesma coisa Abraão fez com Abimeleque na terra de Gerar. Por causa de Sara e temendo por sua vida, ele mentiu. Isaac vai seguir exatamente o mesmo padrão. O que acontece aqui? A grande questão é que, dentro daquele período,
histórico, no caso, era muito comum que mulheres que eram consideradas bonitas, belas, lindas, elas podiam despertar disputa entre os homens. E aí, nesse caso, em sociedades tribais ou patriarcais, como é o caso do que nós estamos estudando aqui agora, um homem, no caso estrangeiro, sem a proteção política, ele poderia ser facilmente abatido para que os monarcas, ou no caso, alguns homens da alta sociedade, ficassem com a sua mulher. Então é por isso que tanto Abraão como Isaac têm medo. Eles percebem, olha, Sara era uma mulher muito linda, apesar da idade. Rebeca não ficava para trás. Então quando Isaac chega nas terras dos filisteus, ali em Gerar, e ele percebe que a beleza de Rebeca despertaria o interesse de Abimeleque e dos homens de Gerar, ele diz assim, rapaz, esses caras vão me matar, porque quem é que eu tenho aqui? Qual é a proteção política? Qual é o poder que eu tenho nessa terra? Nenhum. Então eles vão me matar. Então, para preservar a sua vida, o que é que Isaac faz? Isaac larga aquela mentirinha básica, né, que o seu pai já tinha largado também, né, em outros momentos, no caso, mentindo para os filisteus, mentindo para Abimeleque. E aí Abimeleque acaba descobrindo que isso não era verdade. Como é que Abimeleque descobre? Abimeleque olha para a janela e vê Isaac brincando com Sara. E aqui no texto original, o termo que nós traduzimos como brincar, ele traz a ideia, no caso, de carinho, de comportamento conjugal. Não era qualquer brincadeira. Era uma ação, no caso, de intimidade, e que não era uma intimidade de irmãos, mas uma intimidade de esposo. Então, por isso, Abimeleque descobre, e aí fica aquele climão para Isaac, pela mentira que ele tinha largado ali entre os filisteus, no caso, né? E provoca um grande constrangimento. Mas aqui nós temos pelo menos duas questões para observar. Primeiro, é que a Bíblia, ela tem um modo de tratar os seus personagens que é uma coisa extraordinária. Esses homens, como nós já falamos em outras vezes, são demonstrados, são descritos como eles eram. Humanos, falhos, imperfeitos. A Bíblia nunca vai retratar os seus personagens como os super-homens capazes de superar todas as adversidades na força do seu próprio braço. Muito pelo contrário. Esses homens são sempre homens falhos. São sempre homens assim como nós. A outra questão que nós observamos aqui é que, apesar de tanto Abraão como Isaac ter soltado essa mentira, a mentira nunca foi uma coisa de Deus. Jesus, no caso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que a mentira é do diabo. E, em certa medida, quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O crente não deve se pautar pelas falhas de Abraão ou pelas falhas de Isaac, nesse sentido, e andar por aí mentindo, enrolando, enganando, porque a mentira nunca foi uma coisa de Deus. É verdade, a Bíblia não esconde as falhas, mas isso não significa dizer que essas falhas sejam justificáveis. Porque nesse caso, em relação à verdade, os representantes de Deus aqui na terra, os filhos de Deus aqui na terra, devem se comportar como tal. E a Bíblia diz que para os filhos de Deus, a palavra certa é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E aí nós já vamos aqui para o nosso segundo tópico, que traz o tema a inveja contra Isaac. E aí nesse segundo tópico nós temos o primeiro subponto, que é a inveja dos filisteus. Qual é o ponto fulcral desse primeiro subponto, desse segundo tópico? Aqui
todo o enredo do nosso comentário vai se desenvolver dentro do contexto das riquezas que um homem poderia possuir ali naquelas terras. E nesse sentido, no Antigo Oriente Médio, as riquezas de um homem não era medida apenas pelo ouro ou prata que ele possuía, mas, no caso, pelo tamanho do rebanho, pelas terras férteis que estava sobre seu poder, sobre seu domínio, e, no caso, principalmente o acesso à água. E cavar um poço naquele período ali era algo muito difícil e extremamente caro. Tinha que ser feito um investimento muito alto para desempenhar esse tipo de atividade. E aí, quando encontrava água, significava dizer que era a mesma coisa de encontrar petróleo, né? Porque ali você tinha encontrado uma grande riqueza para você, para sua família, para o clã, um desenvolvimento, um crescimento econômico e uma estabilidade financeira muito grande. Então é exatamente por isso que quando Isaac começa a cavar os poços, e esses poços, no caso, dão água, porque Isaac estava debaixo das bênçãos de Deus, os filisteus vão entulhar esses poços. Eles vão sentir inveja da prosperidade de Isaac. Isaac chega como estrangeiro naquela terra e começa a prosperar de tal modo que chama a atenção dos filisteus. E aí, tomado pela inveja, dominado pela inveja, os filisteus começam a entulhar os poços de Isaac. E aí nós temos aqui um texto de Provérbios, que está aqui também na nossa lição, Provérbios 14, versículo 30, que diz que a inveja é a podridão dos ossos. Isso demonstra que o sentimento da inveja corrói o indivíduo por dentro, mata o indivíduo por dentro. A inveja, ela não é danosa para quem é o alvo do invejoso. A inveja, ela é muito mais danosa, muito mais perigosa para quem sente, para quem deixa ela dominar o coração. Aqui tem uma coisa que é bastante interessante que eu quero falar para vocês. Uma vez eu ouvi uma frase, dizem até que é de um padre, não estou lembrando o nome dele aqui agora, mas independente de quem seja a frase, é uma frase muito sábia. Que ele diz que os verdadeiros amigos não são aqueles que te estende a mão quando tu está no fundo do poço. Porque estender a mão para ajudar alguém que está caído é muito fácil, é muito simples. Salomão disse que é melhor dar do que receber. Então você ajudar alguém que está na sarjeta, te coloca numa posição de superioridade. Agora os teus verdadeiros amigos, as pessoas que te amam de verdade, são aquelas que vão se alegrar contigo com a tua prosperidade. Então, o grande desafio para nós, seres humanos, não é ajudar quem está caído. O grande desafio é se alegrar com quem prospera, coisa que não aconteceu com os filisteus. Os filisteus, no caso, eles começaram a entulhar os poços que Isaac cavava simplesmente por causa da inveja, por causa da grande prosperidade de Isaac. E aqui tem uma outra coisa que me chama a atenção, no caso, é que esses poços era direito de Isaac. Isaac não tinha roubado, Isaac não tinha tomado, Isaac não tinha pegado nada que fosse dos filisteus. Tudo que Isaac estava possuindo ali, tudo que Isaac estava adquirindo, era fruto, no caso, da prosperidade que vinha das mãos de Deus que estava sobre a sua cabeça e do suor do seu trabalho. Nada de pegar nada de ninguém. Mas com tudo isso, no caso, a inveja tomou conta do coração dos filisteus, sobre modo que eles passaram a guerrear, mesmo em certa medida, contra Isaac, entulhando os seus poços. Isaac cavava um poço, dava água, eles iam lá e entulhavam. Isaac cavava outro, eles iam lá e entulhavam. Por quê? Porque eles não queriam ver, eles não se sentiam bem com a prosperidade
de Isaac. E aí nós já vamos aqui para o nosso segundo subponto, do segundo tópico, que traz o tema abençoado por Deus. Aqui nós temos a continuidade do comentário que estávamos fazendo no primeiro subponto. Estávamos falando sobre a importância da água para o Oriente Médio naquele período e como aquilo significava riqueza e prosperidade para quem encontrava a água. E aí, continuando no caso, dentro desse fenômeno, Isaac enfrentou muitos conflitos ali entre os filisteus, mesmo estando ele debaixo das mãos de Deus. Lá na nossa introdução, nós já tínhamos falado que esse seria um ponto importante da nossa lição. Que o fato de estar debaixo das mãos de Deus não isentou, no caso, não livrou Isaac de enfrentar as oposições, de enfrentar os conflitos, as adversidades, estando ali entre os filisteus. E aí, como nós já vimos no caso, que dentro de um contexto histórico, os poços de água tinham uma enorme importância ali no Oriente Médio. Por quê? Porque ao encontrar água, aquela água simbolizava para o indivíduo que a possuía, no caso, sobrevivência do seu clã, da sua família, mas não é só isso, porque ela simbolizava algo de uma grande importância, que era, no caso, a riqueza e muito poder. Quem possuía água era, de fato, um indivíduo próspero, rico e poderoso. Então, aí está a razão das disputas entre os pastores de Abraão e os homens de Gerar. É porque, nesse caso, esses conflitos, eles não eram conflitos, não eram disputas para serem ignoradas. Aliás, até hoje no Oriente Médio, uma das causas, que são diversas, nós já falamos isso outras vezes, no caso ali há uma questão de geopolítica muito complexa, mas uma das causas dos conflitos do Oriente Médio é exatamente a escassez de água doce. E para você ter uma noção de como possuir água doce naquele período, e até nos dias de hoje, ali no Oriente Médio, é tão importante nesse caso. Segundo os especialistas, as guerras que serão travadas num futuro não muito distante de nós, será exatamente pela possessão de água doce. Então não é essa questão aqui da água, não é uma questão que ficou lá no passado, não. É uma questão que está no nosso presente. E em certa medida, nós somos afetados ainda hoje por essa questão, por esse fenômeno, no caso, da possessão da água doce, o significado que a água representa para nós. Então, nesse caso, era exatamente por isso que os filisteus tinham inveja de Isaac, e aí iam entulhando os poços. O primeiro poço que Isaac cavou, e aí o nosso comentarista apresenta para nós, ficou conhecido pelo nome de Eseque, que significa contenda. Porque por causa daquele poço, houve briga entre os pastores de Abraão e os homens de Gerar. O segundo poço, cavado por Isaac, ficou conhecido como Sitna, que significa inimizade ou oposição. E aqui nós temos uma revelação no texto sagrado que vai demonstrar que a ideia aqui através dos nomes desses poços, é demonstrar o tamanho da luta, da dificuldade que Isaac enfrentou ali naquela terra. Mas aí, Isaac cava um terceiro poço, que recebe o nome de Reobote, que significa alargamento ou lugar amplo, e aí já não teve mais contenda, já não teve mais confusão, porque Deus havia abençoado Isaac. E dentro desse contexto, a mensagem que nós tiramos aqui é: Isaac viveu por um certo período de tempo no meio dos filisteus, e por causa da disputa pela água, ele foi afligido
ele foi perseguido, ele sofreu uma oposição ferrenha dos filisteus, dos homens ali de Gerar, só que, contudo, todavia, o comportamento de Isaac revelou a graça de Deus para aqueles homens. Revelou a presença de Deus para aqueles homens. Por quê? Porque Isaac não reagiu com violência. Isaac não fez guerra contra os filisteus, porque aquele conflito ali era para guerra. Aquele conflito ali era para uma reação violenta, pela importância que a água tinha. Mas Isaac fez diferente. Isaac não revidou na mesma medida para os filhos, para com os filisteus. Pelo contrário, ele perseverou, ele foi paciente, ele foi pacífico e perseverou na confiança em Deus, sabendo que chegaria a hora que Deus, no caso, lhe livraria daquele tormento, lhe livraria daquela situação, como de fato o terceiro poço que ele cava, que ganha o nome de Rehobote, revela, traz essa ideia, no caso, desse alargamento. Ou seja, as mãos de Deus esteve sobre a cabeça de Isaac, a ponto de alargar o seu poder, de alargar suas riquezas, de abençoar a sua vida em todos os aspectos. Isso é muito importante para nós. E aí nós vamos agora para o nosso terceiro subponto desse segundo tópico, que traz o tema Isaac age com diplomacia. Ainda dando continuidade ao que vínhamos tratando nos dois subpontos anteriores, agora nós vamos parar e vamos focar no comportamento de Isaac. Nós já vimos, por exemplo, que possuir água naquele período, naquele momento, era possuir uma grande riqueza e grande poder político. A contenda entre os pastores de Isaac e os homens de Gerar, como nós já falamos, não era uma coisa simples, não era algo sem relevância, não era um conflito sem relevância. Isaac não roubou nada dos filisteus. Tudo que Isaac possuía e os poços que ele cavava era direito dele. Então, ele tinha todo o direito de defender a sua propriedade. Ele tinha todo o direito de defender, no caso, o seu bem, que era uma coisa privada. Contudo, todavia, Isaac abriu mão da sua razão, Isaac abriu mão dos seus direitos e agiu sempre dentro da diplomacia, sempre dentro do diálogo, sempre na base da conversa. É verdade que nos primeiros momentos não resolveu nada, porque Isaac abriu o primeiro poço, eles foram lá e entulharam. Abriu o segundo poço, eles foram lá de novo e entulharam. Então, no primeiro momento, a diplomacia não adiantou de nada, mas Isaac continuou abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão. Isso aqui não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, como nós já falamos, porque é abrir mão aqui de uma grande fonte de riqueza, e Isaac fez isso. Isaac, quando ele permitia que os filisteus entulhassem os seus poços e ele não revidava, no caso, com violência, não tomava uma posição para defender aquilo que era seu por direito e usava de diplomacia, no caso, ele estava abrindo mão de uma grande riqueza, de grande prosperidade. E aí, aqui dentro desse sentido, dentro desse contexto, nos chama a atenção esse comportamento de Isaac e nos leva a compreender aquilo que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma no capítulo 12, versículo 18. Paulo diz que enquanto depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens. Também Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus fala sobre essa questão e ele diz, por exemplo, que se o teu inimigo quiser andar contigo uma milha, vai com ele 2. Se quiser a tua túnica, deixa também a tua capa. Enfim, Jesus, nesse caso, vai demonstrar que um espírito de mansidão
é uma demanda do verdadeiro cristão, né? E uma disposição para evitar conflitos desnecessários nesse caso. E aí a gente faz esse comentário aqui, a gente diz o seguinte, que para você ter paz, saúde emocional e estabilidade para você e para sua família é uma coisa que não tem preço. É melhor do que vencer certas disputas que não vai te levar para lugar nenhum. Aí eu faço aqui uma pergunta para vocês. Quantos homens e mulheres hoje estão debaixo da terra a 7 palmos numa tumba fria porque disputaram 20 centímetros de terra? Irmãos que deram cabo de outros porque disputas por bens materiais, heranças. Eu conheço histórias que eu vi desde, no caso na minha infância, que nunca saíram da minha memória. Pessoas que perderam a vida porque entraram nessas disputas loucas e aí foram para debaixo da tumba fria, debaixo da terra fria, caso agora sem direito a mais nada, porque morreram. Uma outra questão aqui que nós vamos observar nesse terceiro subponto é o cuidado que Isaac tem em honrar a memória de Abraão, seu pai. Poços que Isaac reabriam, que já tinham sido, no caso, cavados por Abraão, Isaac renomeava, no caso, rebatizava com os mesmos nomes que Abraão havia lhes dado. Isso aqui é muito importante. Isso aqui nos traz uma lição de que nós não devemos remover os marcos antigos, aqueles marcos que foram colocados, que foram fincados por aqueles que vieram antes de nós. E nós temos esse mau costume de achar que nós somos melhores do que aqueles que vieram antes de nós, que nós trabalhamos mais do que eles, e muitas vezes nós costumamos remover os marcos que foram estabelecidos por aqueles nossos antepassados e que fizeram grandes trabalhos na presença de Deus. Que possamos aprender também essa lição. Não remover os marcos antigos, mas honrar a memória daqueles que vieram antes de nós. E agora nós vamos para o nosso terceiro tópico, que traz o tema Deus aparece a Isaac. E aqui nesse terceiro tópico, nós temos já o primeiro ponto, o primeiro subponto, que traz o tema promessas para Isaac. Nesse primeiro subponto do terceiro tópico, todo o nosso comentário vai se desenvolver, vai se desenrolar dentro do contexto do encontro de Deus com Isaac. Aqui é o primeiro encontro pessoal que Isaac tem com Deus. E mais uma vez, nós temos aqui um paralelo entre as experiências de vida de Abraão com as experiências de Isaac, seu filho. Nesse caso, assim como Deus apareceu a Abraão por diversas vezes para ratificar a promessa, para fortalecer a fé de Abraão, Deus agora aparece para Isaac, seu filho. E nesse caso, nessa aparição, Deus faz 3 promessas para Isaac. 3 promessas que são muito importantes. A primeira é que Deus seria com ele. Deus diz para Isaac, eu sou contigo. A segunda é que Deus abençoaria Isaac. Deus disse para Isaac, eu te abençoarei. E a terceira é, Deus diz para Isaac, multiplicarei a tua descendência. Então, essas promessas para Isaac, naquele momento específico da vida dele, têm um significado muito grande. Por exemplo, se levarmos em consideração o contexto socioeconômico, sociocultural em que Isaac estava vivendo, era muito importante ele ouvir do próprio Deus que Deus estava com ele, que a sua presença era, no caso, com ele. Por quê? Porque Isaac estava cercado de inimigos. Isaac vivia no meio dos filisteus, que nós já vimos, que tinham grande inveja pela prosperidade de Isaac. Então, naqueles momentos ali de conflitos, de incertezas, aqueles momentos de perseguições, era muito importante Isaac ouvir do próprio Deus
que estava sendo guardado por ele. Então, fazia muito sentido essas palavras, fazia muito sentido essa promessa. Antes de falar de qualquer outra coisa, antes de prometer riquezas, antes de prometer prosperidade, Deus diz para Isaac: eu serei contigo, ou eu estou contigo. É como que se Deus estivesse falando assim: olha, não se preocupe, eu estou te guardando, você está nas minhas mãos. Um outro aspecto que a gente encontra aqui, muito importante, e nós precisamos entender, é que quando Deus diz para Isaac: eu te abençoarei, isso significa dizer que aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão, ainda lá na terra de Ur dos Caldeus, essa aliança, ela não termina, ela não morre com Abraão. Pelo contrário, ela segue para as gerações posteriores. E nesse caso mais específico, Isaac. Isso significa dizer que Isaac não viveria apenas nas experiências vividas por Abraão. Isaac teria as suas próprias experiências com Deus. Isaac desenvolveria o seu próprio relacionamento com Deus. Por quê? Porque as promessas que Deus fizera a Abraão continuavam vivas na vida de Isaac. Uma outra questão aqui, no caso, é quando Deus fala para Isaac que multiplicaria a sua semente. Naquele período, todas as civilizações antigas ali, no Egito, na Mesopotâmia, enfim, todas as civilizações antigas, poder deixar, no caso, uma semente, poder deixar um filho, e aí, diga-se de passagem, um filho homem, que pudesse dar continuidade a sua linhagem, isso era muito importante para os homens daquele período. Eu acredito que o maior temor dos homens daquela época era exatamente morrer sem deixar um filho para prosseguir com a sua linhagem. E aí Deus está prometendo a Isaac: Isaac, não se preocupe, não temas, porque tu vai deixar uma descendência. Eu vou, aleluia, te abençoar. E no caso, tu vai deixar uma posteridade. Essa, como nós já falamos, essa aliança, ela não se encerrou com Abraão e ela não se encerrará na tua pessoa. Pelo contrário, ela vai se estender pelas gerações posteriores, porque no caso eu vou multiplicar a tua semente. Então, para Isaac ouvir essas três promessas da parte de Deus e da boca do próprio Deus, foi muito importante naquele momento, naquele período, que era um momento de dificuldade, que era um momento que Isaac estava enfrentando ali, lutando, de modo pacífico, como nós já vimos, mas enfrentando a resistência dos filisteus, dos homens ali das terras de Gerar. E aí, nesse sentido aqui, um outro aspecto que a gente precisa destacar desse encontro de Deus com Isaac, é que Deus afirma para Isaac, Deus fala para Isaac que tudo aquilo estava sendo feito, ou que Deus faria cumprir-se na vida de Isaac todas as promessas por causa do amor que ele tinha a Abraão. Ou seja, Isaac, apesar de viver agora as suas próprias experiências e não viver na sombra das experiências de Abraão, mas tudo que Deus iria fazer na vida dele era por causa, aleluias, do amor que ele tinha a Abraão, seu servo. Isso é muito comum na vida de muitas pessoas. Tem muita gente que estão, no caso, vivendo ou recebendo bênçãos de Deus hoje por causa da fidelidade, da devoção, do amor, do apego ao reino de Deus que os seus pais tiveram. E aí a gente já vai aqui para o nosso segundo subponto desse terceiro e último tópico, que traz o tema: Abimeleque faz um pacto com Isaac. Aqui nesse subponto nós vamos observar como Isaac enfrentou uma oposição constante dos filhos dos filisteus ali nas terras de Gerar. Mas também nós vamos ver, nós vamos observar, vamos compreender que Isaac também viveu grandes experiências debaixo das mãos poderosas do Senhor. De modo que
a bênção e a presença de Deus na sua vida se tornaram evidentes diante dos olhos de todos os filisteus, diante dos olhos de todos ali na cidade de Gerar. E aí nós vamos observar que, primeiramente, os filisteus, começaram entulhando os poços que Abraão havia cavado. Depois, eles entulharam os poços que o próprio Isaac cavou, no caso. Isso gerando contenda, gerando conflito, mostrando uma oposição que eu diria até diabólica contra a vida de Isaac. Contudo, nós observamos o comportamento de Isaac, nós já falamos a esse respeito, no caso, aquele comportamento pacífico, um comportamento que optava sempre pelo diálogo, pela diplomacia, nunca, no caso, para o confronto direto de guerras e outras contendas mais, muito pelo contrário. E até que chegou um ponto que os filisteus perceberam que não adiantava lutar contra Isaac. Não adiantava eles disputarem essas riquezas, que Isaac adquiria ali naquelas terras, porque Deus era na vida de Isaac. Mesmo eles tentando impedir Isaac de prosperar, de enriquecer, entulhando os poços, eles acabaram chegando à conclusão de que nada ia adiantar aquela oposição que eles faziam, porque Deus estava na vida de Isaac. Os inimigos de Isaac perceberam que havia algo de diferente na vida do patriarca. Não era apenas a riqueza material, mas Isaac tinha algo a mais. O que Isaac tinha a mais? E os filisteus de Gerar perceberam isso. Isaac tinha a presença de Deus em sua vida. Então, a fidelidade de Deus para com Isaac foi uma coisa extraordinária ali nas terras dos filisteus. A bênção de Deus sobre Isaac era tão evidente que seus adversários, nesse caso, acabaram por preferir a fazer um pacto, a fazer uma aliança de paz com ele, porque eles viram que não adiantariam ou não adiantaria fazer absolutamente nada contra a vida de Isaac, porque eles não prosperariam. Contra aqueles que estão debaixo das mãos de Deus, não adianta fazer reboliço, não adianta fazer oposição, não adianta fazer guerra, não adianta fazer briga, não tem remédio, porque se Deus decidiu abençoar, está abençoado e ponto, e acabou. Pode vir filisteus, pode vir quem quiser, aleluias, não vai impedir o agir sobrenatural de Deus na vida daqueles que Ele mesmo separou, daqueles que Ele mesmo escolheu e abençoou para uma determinada missão, para um determinado propósito, como aconteceu com Isaac. E aí nós já vamos aqui para o nosso terceiro e último subponto desse terceiro tópico, que traz o tema o Poço de Berseba. Aqui nós observamos um momento que eu diria que era um momento espiritual de um grande significado para a vida de Isaac e um momento de virada. Logo após Isaac fazer ou firmar uma aliança de paz com Abimeleque, os seus servos lhes trouxeram a notícia de que haviam encontrado água no poço em Berseba. E nesse caso é importante a gente notar que a Bíblia dá um certo destaque a esse fenômeno, dizendo o seguinte: naquele mesmo dia. Por quê? O que é naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia que Isaac fez uma aliança de paz com Abimeleque. Ou seja, Deus aqui está mudando a história. Deus aqui está mudando o cativeiro. Os filisteus
que vinham perseguindo Isaac, que vinham entulhando os seus poços, que vinham criando contendas com seus pastores, tiveram que aceitar a realidade de que Deus era na vida de Isaac. E que não adiantava eles fazerem nada, porque não ia funcionar. A bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac. E aí eles procuram a paz. E no mesmo dia que eles firmam uma aliança de paz com Isaac, é o mesmo dia, no caso, que os servos de Isaac trazem a notícia da água do poço ali em Berseba, né? Há aqui uma ligação simbólica, espiritual, entre o acordo de paz e o altar que Isaac havia feito para adoração, e a provisão que agora Deus estava trazendo para Isaac. Antes do poço, Isaac havia levantado um altar ao Senhor. Isso, no caso, revela o espírito de adoração do coração de Isaac. E aí foi depois desse altar que Isaac levantou, que demonstra o seu coração de adorador, a sua dependência de Deus, que os filisteus o procuraram para fazer uma aliança com ele. E também foi depois desse altar que foi encontrado água ali no poço de Berseba. E aquele poço foi chamado de Seba, que traz o significado de juramento. Aqui nós temos, no caso, três possíveis aplicações, né, que pode ser trazida à nossa memória. Primeiro, nós temos aqui um testemunho da aliança de Deus com os patriarcas. Poço do juramento, ou poço da aliança, poço de Berseba, né? Então isso pode trazer essa representação, no caso do pacto de Deus com os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Também pode trazer uma relação da aliança de paz de Isaac com os filisteus. E também pode trazer uma aplicação, uma demonstração da fidelidade divina e do sustento de Deus para a vida do seu povo. E aí a gente pode concluir aqui esse comentário dizendo que depois de tempos de contendas e de muitas perseguições, Deus concedeu a Isaac um tempo de paz e de estabilidade e de muita provisão. Então, por isso que eu falei que nesse ponto aqui, nós estamos olhando para o ponto de virada, aonde Deus virou o cativeiro da vida de Isaac. Por Isaac ter obedecido a sua voz e não ter descido para o Egito naquele momento de fome, de crise, mas foi para Gerar, conforme o mandado de Deus, enfrentou todas as perseguições, todas as intempéries naquela região. Agora Deus, no caso, muda o cativeiro, trazendo paz, estabilidade política, econômica, financeira e de muita provisão para o seu clã, estabelecendo assim Isaac como uma grande autoridade naquela região. E mais tarde, uma coisa interessante sobre Berseba é que aquela região daquele poço acabou se tornando uma demarcação dos termos, né, ou dos limites das terras pertencentes ao povo de Israel. Esse é o nosso comentário de hoje. Eu sou o pastor Elias Xavier. Como sempre, mais uma vez eu peço a você que assistiu a esse vídeo, assistiu esse comentário até agora, que comente no vídeo, deixa aí o seu like, né? Aperte aí no botãozinho de gostei, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e vem comigo, vamos juntos nessa corrente do bem, pela propagação do Evangelho do Reino de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.